Vamos falar agora do nível de isolamento Snapshot. Lembrando que esse nome Snapshot ele não é ANSI Compliance, né? Embora os outros bancos também tenham algumas construções semelhantes ao Snapshot, o ISO não padroniza esse comportamento. Então o Snapshot ele é um nível de isolamento otimista e o principal diferencial dele é que ele não impõe bloqueio de leitura, pois ele utiliza a última versão comitada anterior ao início da transação. É um conceito que no Oracle a gente chama de Transaction Consistency. Então significa o seguinte: quando eu fizer um select no registro, ele vai pegar a última versão comitada antes da minha transação começar e eu só vou enxergar essa visão independente do que aconteça com o registro. Então, se eu tinha um registro que o valor dele era 50, ok, eu peguei 50, alguém mexeu para 60, alguém mexeu para 70, alguém mexeu para 80, mesmo que os 60, os 70 e 80 estejam comitados, a minha transação só vai enxergar 50 até o final, porque quando ela começou o valor vigente era 50. Isso é o que a gente chama de Transaction Consistency, né? No Oracle ele usa esse conceito que em particular eu gosto muito e que ele também se aplica ao SQL quando a gente está falando de snapshot. O nível de isolamento snapshot ele amplia o nível de concorrência, pois ele não impõe bloqueio de leitura. Então, se eu quero ler um registro, ele pega a última versão comitada e usa até o final da transação e libera o registro. Se alguém quiser atualizar, não tem problema, eu já estou com a minha versão do registro, né? Só que ele tem alguns problemas. Ele não é recomendável para atualizações, pode haver alguns conflitos. Então, digamos assim, se eu vou recuperar registros e vou atualizar esses registros, eu posso ter alguns problemas, que é o conflito de atualização, que a gente vai demonstrar daqui a pouquinho. Assim como o Serializable, ele impede todos os efeitos de acesso concorrente. Então o Snapshot ele é imune à leitura suja, imune à leitura dupla, imune à leitura não repetível e todos esses efeitos, né? Assim como o Serializable ele protege contra tudo, mas o Snapshot ele tem realmente esse detalhezinho de conflitos em potencial de atualização. Vamos ver como é que ele funciona. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é permitir o nível de isolamento snapshot. Há uma diferença desse comando para o read committed snapshot. O read committed snapshot ele força que todas as sessões read committed passem a trabalhar como snapshot. O allow snapshot isolation on ele não faz nenhuma modificação em como os níveis de isolamento se comportam. Ele só permite que o seu banco possa usar o nível de isolamento snapshot, que também, assim como o read committed, one committed, repeatable read e o serializable, são todos controlados por sessão. Então isso aqui é apenas uma flag que te deixa fazer alguma coisa. Não quer dizer que o nível de isolamento de alguém será alterado. Então vamos colocar aqui o banco concorrência e vamos pegar as 10 melhores ofertas. Então aqui eu tenho as minhas 10 melhores ofertas. Vamos mudar o nível de isolamento. Aqui é o detalhe, né? Set Transaction Level Snapshot. E aqui eu vou fazer um select com as 10 melhores ofertas. Naturalmente que eu vou trazer exatamente as mesmas ofertas, uma vez que não fizemos nenhuma alteração nas ofertas. Quando eu fiz isso, ele pegou as ofertas como elas estavam comitadas antes da transação. Quando a transação começou, essa era a versão. E é por isso que a transação vai manter essa versão para ela até o final. Aqui, por exemplo, eu vou inserir uma oferta de 4 mil. 4 mil reais, valor oferta 4 mil reais. Se a gente olhar aqui, a maior oferta é 3.952 reais. Então, se eu inserir uma oferta de 4 mil reais, a maior oferta passa a ser 4 mil reais. Mas a gente tem que lembrar que isso vai mudar a versão atual da tabela, vamos dizer assim. Só que o snapshot, a partir do momento em que eu fiz o select, ele capturou as últimas versões comitadas
e não fez mais nada. Então vamos fazer o insert. A gente vê que o insert ocorreu com sucesso. Isso é uma coisa que não acontecia no Serializable. Só que se a gente fizer um select das 10 melhores, a gente vai ver que esse select é o mesmo. Então aqui a maior oferta é 3.952. Esse aqui era o select antes da transação, então eram as ofertas comitadas. Esse aqui foi o primeiro select que eu fiz dentro da transação com snapshot. Então ele foi e pegou o mesmo de cima, que eram as últimas comitadas. E mesmo aparecendo um outro insert de R$4.000, que também foi comitado, né, ele estava como auto-commit, ele não mudou a nossa visão. Então o Snapshot Isolation Level ele vai manter a mesma visão do início da transação até o final da transação. Independente se alguém deu um update no registro, se alguém inseriu um novo registro, se alguém excluiu um novo registro. É por isso que a gente diz que o Snapshot é Transaction Consistency, porque ele mantém a consistência da leitura durante toda a transação, independente do que aconteça com os registros fora da transação. Deixa eu excluir aqui, antes de excluir a oferta, né? Aqui a gente vai comitar. E agora é claro, se eu fizer um select, aí sim, agora eu vou pegar o valor de R$4.000, porque eu já terminei a transação, né? Então não tem nenhum problema. Vamos deletar esse registro. Se eu iniciasse uma nova transação aqui, snapshot novo, aí ele ia contemplar a visão de R$4.000. Vamos até fazer esse exercício. Deixa eu inserir aqui de novo. Quando a gente inicia a transação Snapshot Isolation Level, a gente visualiza esse registro de R$4.000. Então ele está aqui. Só que aí a outra seção foi lá e deletou. Ela conseguiu deletar sem problema nenhum. Então essa oferta 424075 no valor de R$4.000, ela acaba de ser deletada. Não tem mais nenhuma linha de tanto delete que eu fiz. Só que se eu fizer um select como é snapshot, eu continuo vendo essa mesma versão de linha. E vou ficar vendo até que a minha transação commit. Agora, quando eu fizer o select, aí de fato ele vai ter retirado aquela oferta de R$4.000. Então esse é o Snapshot Isolation Level. Mas faltou demonstrar o conflito de atualização. Vamos ver com ele aqui. Então aqui vamos supor o seguinte. Eu vou recuperar a oferta, é snapshot, né? A oferta 424074. Então essa oferta está aqui, R$50,40. É a última versão comitada, não estou fazendo nenhuma leitura suja. Então essa transação recuperou esse cara. Vamos ver aqui a segunda transação. Essa segunda transação recupera também o mesmo valor, né? Afinal, ninguém mexeu. Então a segunda sessão veio aqui e recuperou também R$50,40. Só que agora ela quer atualizar o valor para R$52. Então ela vai atualizar o valor da oferta, né? Pode ser o mesmo usuário atualizando a oferta. Ele vai atualizar para R$52. E como R$52 é maior que R$50,40, ele vai fazer a atualização na tabela de produtos. Então aqui eu fiz a atualização. E aí eu pergunto, qual é a versão atual do produto 10? É isso aqui, R$50,40? Ou é R$52? A gente não tem como responder. Porque uma vez que a gente não fez commit nem rollback, a gente não sabe a versão atual. Se nós efetuarmos um commit, a versão atual vai ser 52.
Se nós efetuarmos um rollback, a versão atual vai ser 50/40. Isso não afeta em nada a leitura do snapshot, que vai ler 50/40 até o término da transação. Só que o problema é que o snapshot quer mudar ela para 51. Será que ele consegue? Então vamos atualizar para 51. Afinal, ele está enxergando 50/40. Será que ele vai conseguir reduzir para 50/41? Nesse momento vai dar um erro. Ele está tentando. Aliás, ele está esperando, né? Porque ele, poxa, vamos ver, o registro está bloqueado. Só que vamos comitar. Ok, eu comitei. E a versão atual dele agora, a gente pode ver aqui que é R$ 52, porque aqui eu comitei. O que acontece com o snapshot nessa hora? Ele dá um erro. Vamos tentar entender essa mensagem de erro. O que é essa mensagem? Essa mensagem de erro ela quer dizer o seguinte: Snapshot Isolation abortou durante um conflito de atualização. Você não pode usar o Snapshot Isolation Level para acessar a tabela direto ou indiretamente para atualizar, deletar ou inserir linhas que foram modificadas por outra transação. Tente novamente, ou mude o nível de isolamento. Bom, ignorando essa mensagem, isso quer dizer o seguinte: Snapshot, quando você fez o select, você viu isso. E agora você quer atualizar para isso. É possível? É. Só que o problema é que no meio do caminho alguém mudou o 50/40 para 52. Então o snapshot ele continua vendo 50/40. Só que aí na hora que ele tenta atualizar para 51, o banco de dados não aceita. Por quê? Porque ele vai fazer uma atualização com base em uma coisa que não é mais verdade. O 50/40 ele deixou de ser verdade quando o produto foi atualizado para R$ 52. Então o snapshot enxerga uma coisa que ela não é mais 100%. E é por isso que ele não deixa a gente fazer a atualização. Se o valor do produto não tivesse sido mudado, se o registro não tivesse sido alterado, a gente conseguiria. Porque aí o que o snapshot viu continua acontecendo. Vamos visualizar? Então aqui, por exemplo, vamos supor que a oferta seja de R$ 53. Então quando o snapshot roda, ele vai enxergar 52, que é o valor atual. Quer atualizar para 53? Pode atualizar. Nenhum problema. Ah, mas ele não atualizou com base na versão? Sim. Mas a última versão comitada que ele viu, que é 52, é a versão atual do registro, que também é 52. Então é por isso que ele deixa atualizar. Se tivesse mudado, a gente teria visto o mesmo problema de atualização que a gente presenciou anteriormente. Então esse é o Snapshot Isolation Level.